Pegamos a doutrina espírita para ler, em especial o Evangelho segundo o Espiritismo. Existem basicamente três capítulos antes que a gente pudesse chegar à doutrina espírita. Esses três capítulos iniciais do Evangelho segundo o Espiritismo nos dá uma noção, de uma certa forma, ideal para que a gente possa entender a situação que nós nos encontramos. A primeira dela, o primeiro capítulo, é que trata que não vem destruir a lei. O próprio Cristo, quando esteve entre nós, ele já afirmava que a lei antiga, a lei de Moisés, a lei apresentada no Velho Testamento, não foi destruída a partir do momento que ele esteve entre nós. Ele veio dar cumprimento. Nesse mesmo capítulo, Allan Kardec acrescenta que o Espiritismo, como o próprio Cristo, também veio dar cumprimento a esta lei. Mas, embora veio esclarecer aqueles pontos que antes, de uma certa forma, não era entendido por todos. No segundo capítulo, ele vai tratar a respeito que o meu reino não é deste mundo, mostrando justamente que, naturalmente, a paz, a tranquilidade, o amor que tanto nós desejamos, a harmonia social, a harmonia pessoal, que todos nós desejamos, ainda não é esse mundo em que vivemos. No terceiro capítulo, ele vai tratar justamente a respeito que ninguém poderá ver o Pai se não nascer de novo. Ninguém poderá ver, um novo momento da sua existência se não nascer de novo. E no capítulo 4, ele vai tratar: há muitas moradas na casa do meu Pai. E nesse capítulo em especial, ao tratar a respeito de muitas moradas na casa do meu Pai, ele vai tratar a respeito das evoluções dos mundos. E é interessante que quando ele relata sobre os mundos felizes, os mundos celestes, ele apresenta que esses mundos não têm dor, não têm sofrimento. Ele apresenta que os indivíduos que convivem neste mundo, no corpo físico, não adoecem. A sociedade, nesses mundos superiores, é uma sociedade de paz. Os homens não procuram ser melhor do que os outros, não procuram ser melhor no sentido de ter mais do que o outro. Todos se auxiliam mutuamente. Nesse mundo feliz, além de ter toda uma harmonia, as próprias leis que existem, ele existe para o benefício de todos, não especificamente para um determinado grupo. Nesses mundos felizes, há harmonia de pensamento, porque o ato de pensar é percebido por todos, sem nenhuma dificuldade, porque todos pensam no amor, na bondade, todos pensam com harmonia. Os pensamentos constroem, levam naturalmente à paz, à harmonia do ambiente, dos locais, até a própria natureza. Cada ato da natureza, ela é, de uma certa forma, envolta em vibrações de paz, de amor. Então, esse mundo feliz é um mundo que talvez a gente tenha até vontade de estar lá. Há pessoas que acreditam, certa feita, assistindo uma palestra sobre o nosso lar, uma pessoa que estava sentada na plateia, ouvindo essa palestra, ficou imaginando ali sentada, que se ela acabasse com a vida, com a existência, ela poderia ir lá para a colônia espírita Nosso Lar. E o palestrante falava a respeito do nosso lar, dos detalhes, como é que é a organização desta cidade no plano espiritual, e a pessoa imaginava. E de repente, diz ela, que ouviu alguém lhe dizer para que ela saísse dali. E ela levantou e saiu. Quando ela saiu, depois, ela disse que foi um Espírito Santo que mostrou para ela que ela não deveria estar ali, sentada naquele local. Hoje ela frequenta a igreja, porque o conhecimento dela, que ela estava adquirindo naquele instante, estava criando confusão na sua mente. E os espíritos, com certeza, intuíam para que ela não ficasse ali, porque o ato de cometer o suicídio não levaria de forma nenhuma a um estado melhor. Por isso que quando estudamos a doutrina espírita e ouvimos falar desses mundos felizes, é para que a gente incentive, cada um de nós, em particular, ficamos incentivados a melhorar a cada dia. Por quê?
porque isso irá acontecer um dia. Só que levará um bom tempo. Talvez uns 2, 3 mil anos, 4 mil anos, 5 mil, não importa, 10 mil anos. E aí vocês poderão dizer assim, mas Sidney, tudo isso é muito tempo para que a gente possa chegar no desse estágio de felicidade, de harmonia. Por exemplo, se hoje nós pudéssemos adivinhar o pensamento um dos outros, nós estaríamos com muita dificuldade. Só o ato de pensar alguma coisa contrária a alguém, né, já teria uma desarmonia, porque o outro adivinharia. Ainda bem que a gente não descobre o pensamento do outro. Talvez pela fisionomia, mas não pelo pensamento. Se nós pudéssemos, por exemplo, saber o que cada um vivenciou em vidas anteriores, perceberia que muitas das vezes nós que estamos aqui, talvez falando à frente, ou até mesmo hoje na crença, de uma forma geral, teve muitas dificuldades morais em outras espiragens, em outros comportamentos. Então, o que nos dá esse conhecimento da doutrina espírita? Nos dá uma percepção. A primeira delas é que o progresso, ele não acontece num tempo de vida na Terra. Ele precisa de várias etapas. E nós, cada vez que retornamos ao corpo físico, realizamos uma etapa. Esse período que ficamos na Terra, não importa o tempo, é uma pequena etapa que nós vamos construindo aos poucos. Então, nós já tivemos várias outras existências anteriores, participamos de todo um processo da evolução humana, e hoje, de uma certa forma, resgatamos ou vivenciamos aquilo que nós desenvolvemos em outras paragens, em outros momentos, em outras épocas. É assim que a humanidade, aos poucos, vai se ajustando. Então, hoje, nós vivenciamos alguns pontos, desenvolvemos alguma área intelectiva, a área da emoção, do conhecimento, mas, ao mesmo tempo, vamos ter que voltar e experienciar quantas vezes for necessária até atingir o grau da evolução necessária para não estar mais vinculada a esse planeta de dor, de sofrimento, ou até mesmo a Terra avance para que aconteça. Vejam um meu exemplo. Jesus esteve entre nós há 2000 anos atrás. Ele disse, nos orientou, que devemos amar uns aos outros. E aí a gente pega essa lição de Jesus, olha e lê assim, amar uns aos outros. E a gente pensa assim, acho que Jesus se enganou. Porque tem aquela pessoa lá que mora lá no meu condomínio, aquela não dá para amar, não. Tem aquela pessoa lá que faz parte da minha família, meu Deus do céu, amar o próximo como a si mesmo, não dá. Aí a gente começa a ver que tem tanta gente que a gente fica pensando, será que Jesus acertou mesmo? E se há 2000 anos ainda não conseguimos amar o próximo, como é que vamos modificar o planeta? Como é que nós queremos mudar toda essa situação que nós nos encontramos? Por exemplo, esses dias tumultuados em nossa pátria, aonde os homens, quando ficam sem o necessário, o básico necessário, tomam atitudes diversas, e aí foi propalado nas televisões, as atitudes diversas em relação à falta do combustível fóssil. Recordo-me que, certa feita, fazendo uma leitura e ouvindo alguns relatos, antes o combustível que nós utilizávamos era das baleias. Matavam as baleias para produzir o óleo necessário para produzir a luminosidade das cidades, das casas. Até que um dia foi descoberto o combustível fóssil e a partir daí então passou a desenvolver. O dia virá que vamos descobrir um outro tipo de combustível, menos necessário, talvez não com tanta complexidade, mas isso faz parte da evolução humana. Mas como será então para cada um de nós em particular, já que a humanidade toda, o planeta em que vivemos, está vinculado a um processo evolutivo, e a Terra em que nós estamos morejando hoje é um mundo de provas e expiação. Nós estamos provando para etapas posteriores e expiando um passado de erros, de dificuldades. Já saímos do mundo primitivo e estamos no mundo de provas e expiação. Só que algumas pessoas, às vezes, apressadamente, pegam algumas mensagens e dizem assim, até 2050 a Terra vai estar uma maravilha. Diz Chico Xavier e até bota as coisas na boca do Chico, porque as pessoas quando não sabem ou não têm
uma origem para falar, diz que foi o Chico. E o Chico não disse nada disso. Ah, que até 2050. Gente, se há 2000 anos nós ainda não aprendemos a amar um outro, não vai ser agora em 50 anos que a coisa vai se ajustar. Não é assim que se modifica o processo. Só que a didática divina nos estabelece algumas relações. A primeira delas, ou a situação que nos coloca muito de perto, é o local aonde nós reencarnamos. O grupo de espíritos nas quais nós estamos vinculados. E é nesse cadinho purificador da nossa família é que nós estabelecemos as bases de uma construção de uma nova relação para a sociedade. É a partir do momento em que nós nos conscientizamos que nós estamos vinculados àquele grupo por uma necessidade reencarnatória, é que nós vamos modificando aos poucos e entendendo que através do amor entre aquele pequeno grupo de 2, 3, 4, 5, não importa o número de pessoas, é que nós vamos ensaiar para viver uma sociedade mais feliz. E a sociedade só é possível de se tornar feliz e harmônica quando os indivíduos se tornarem harmônicos também. No livro Transição Planetária, de Divaldo Franco, que foi ditada pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda, ele analisa, pelo lado espiritual, aquele tsunami que aconteceu na região da Tailândia, onde as placas tectônicas se movimentaram, e ali houve aquelas grandes enchentes e mortes, morreu mais de 200 mil pessoas. E eles analisaram, então, pelo lado espiritual, porque uma pleiade de espíritos vinculados a diversos países do mundo foram para aquela região auxiliar os espíritos que estavam presos, vinculados ainda aos corpos físicos, que estavam sendo empilhados na praia. E eles precisavam ser desligados do corpo físico, como acontece com todo o processo da morte. E essas massas de espíritos, inclusive alguns aqui do Brasil, vinculados a algumas colônias espirituais, foram para lá, para auxiliar, para tirar os espíritos. E narra Divaldo Franco, ou Manuel Filomeno de Miranda, o trabalho do mundo espiritual para fazer que aquelas almas pudessem se desvincular da estrutura do corpo físico, serem socorridas no plano espiritual, para reentrar num novo processo ou numa nova programação reencarnatória. Bom, mas nesse livro narra também que algumas almas, alguns espíritos, começaram a reencarnar no planeta. Esses espíritos que começaram a reencarnar no planeta, diferente daqueles que aqui já existiam, como nós, espíritos vindo de Alcíone, dessa estrela um pouco mais distante. A diferença é que esses espíritos, ao reencarnar, eles já tinham uma vinculação com a prática do amor do Cristo. Eles não estavam titubeando ainda se deve amar ou perdoar, não. Ou ainda escolhendo quem amar ou quem perdoar. Eles não, já têm definido em seu coração, em sua mente, já desenvolvido, porque depois que o espírito adquire um certo grau evolutivo, ele não perde mais, e eles então começaram a reencarnar. Aqui, entre nós, já tem vários deles reencarnados, e o número não é pequeno. E muitos começaram, então, a identificar, querer achar que o filho é de lá de Alcíone, né? Será que é o meu filho? Aí é criança índigo, criança cristal, aí começaram a botar um monte de nome para tentar justificar. A gente não dá para identificar. Até bom não identificar, para não se colocar expectativa onde não, na realidade não existe. Mas só que tem um detalhe. Quando nós, de uma certa forma, desencarnamos e reencarnamos no grupo familiar, essas almas que reencarnam entre nós, nosso pai, nossa mãe, a esposa, o esposo, ou seja, aquele grupo familiar, essas almas têm vinculações de vidas anteriores. Se desajustaram, se desequilibraram, se perderam no orgulho, na vaidade, não amaram o suficiente, não perdoaram o suficiente e retornam de novo. E quando nós reencarnamos novamente, junto daqueles que porventura tivemos algumas dificuldades, é como se a gente adivinhasse um pouco. É como se a gente olhasse assim para o outro, esse aí eu já conheço, esse aí já aprontou comigo na outra, né? É aqueles casais que quando namoram, né, no primeiro momento, diz Emmanuel, no doce encantamento, se descobrem, se apaixonam e ficam enamorados, e quando passa o tempo, casa, e depois de um certo tempo a princesa vira uma outra coisa qualquer, e o príncipe vira sapo, e aí começam a aparecer as características de cada um,
E com um olha para o outro e fala assim, meu Deus, eu casei com um, parece que eu levei 5 para casa. E aí começa aquele comportamento totalmente desassociado. E muito difícil, às vezes, de lidar. É pais que têm dificuldade com os filhos, é filhos que têm dificuldade com os pais, são os esposos que começam a resumir no psiquismo as suas dificuldades morais e começam, então, a ter muitas dificuldades. Vou dar um exemplo para a gente poder entender. Imagine, você mora lá num prédio, né? Vamos supor que as pessoas aqui vão ter ideia do que eu estou falando. Mora num prédio e você tem uma dificuldade com o teu vizinho. Alguém que você não vai com ele. Deus é tão bom, que quando você tem dificuldade com o teu vizinho, ele bota para o vizinho morar no mesmo andar que o teu, de preferência. Já para você ir burilar, mas você não quer saber. Quando você pensa em pegar o elevador para descer, o teu vizinho também sai do apartamento dele, e você finge que esqueceu alguma coisa só para não descer com aquela criatura. Imagina, nem pensar uma coisa dessa. No dia da reunião do condomínio, coloca a cadeira de costa para ele, porque não quer nem ver pintado. Tem vizinho que entra com processo com o outro só porque pinga o ar-condicionado, né, da goteira. Tem coisas terríveis. A gente trabalha um pouco nesta área e a gente sabe o que acontece. Mas imagine você ter um vizinho assim. Não quer nem ver pintado aquela criatura. Bom, o tempo passa. Você esquece que tu é um espírito imortal. E o teu vizinho também. Você esquece que você não vai ficar no corpo físico para o tempo todo. O teu vizinho também. E você um dia vai deixar o corpo físico, vai para o plano espiritual. O teu vizinho também. Só que lá no plano espiritual você é recebido pelos seus espíritos, chamados espíritos familiares, que é geralmente os espíritos ligados a nós, um pai, um avô, um irmão ou um amigo. E junto também vai o anjo de guarda. O anjo de guarda sempre é um espírito superior ao protegido. É os espíritos da segunda ordem em diante. Então esses espíritos, que sabem muito bem o panorama das nossas diversas existências anteriores, inclusive as atuais, nos mostra a necessidade de reencarnar novamente, juntamente com nossos espíritos familiares. Há uma programação, reencarnamos e voltamos aqui. E num primeiro momento, depois de um certo desenvolvimento fisiológico, já com uma certa idade, no meio da multidão nos apaixonamos, casamos, e nasce aquela coisa linda. Eu estou vendo alguns pequeninos aqui, né? Aquela coisa linda que o pessoal tira foto, aquela, né, bochechinha rosada, tira foto, coloca no Face. Eu fico vendo só a foto das crianças. Da minha turma nasce meio cinzinha, mas de vocês nasce assim, né? Bonitinho e tal. Agora imagine se alguém vira para você, sabe quem é esse aí que está no teu colo? É ele mesmo. Vizinho que voltou. E aí você está lá com o vizinho no colo e nem sabe, mas tu dá a vida por aquele vizinho, que agora é filho. E você dá sangue, você dá o pulmão, você dá tudo para aquela criança. Vejam, olha como é que a didática divina funciona. Foi a proposta do Cristo. O amor cobre a multidão de pecado, de erros, de dificuldades. Então a reencarnação, ela é necessária para botar no lugar aquilo que saiu do lugar. Porque a única coisa que está determinada nas leis divinas é a lei do amor, é o determinismo do bem. Por mais que a gente queira ficar longe desse processo, não tem como. Porque esse processo acontecerá mais cedo ou mais tarde. Por isso que a nossa vida não termina nunca. Termina o corpo físico, mas a vida do espírito continua. E aí está lá com ele no colo, tirando foto, e aí quando chega no plano espiritual, mas era o vizinho, mas eu amo agora como filho, né? E aí você muda todo aquele panorama de dores, de dificuldades. Então veja que nós temos no nosso grupo familiar justamente as almas que nós precisamos parar. Então é bom olhar para um lado, para o outro, se alguém tiver alguma dificuldade, lembra assim, isso aí deve ter sido vizinho da vida passada, no mínimo, né? E se alguém tem algum problema com o vizinho hoje, já começa a arrumar, para já facilitar a próxima. Mas a reencarnação é um processo natural. Então veja que essas informações que o Espiritismo traz, ele começa a modificar a nossa maneira de pensar, a nossa maneira quando a gente quer exigir de alguém alguma coisa, alguma situação diversa. E começamos então a perceber que a família é o primeiro ponto, uma primeira estrutura, aonde o mundo espiritual investe para que a partir dali começamos a ajustar a nossa própria caminhada, as nossas próprias dificuldades que criamos ao longo do tempo. Então vejam que o Espiritismo tira a bengala psicológica do desculpismo, coloca a responsabilidade na mão de cada um,
Por isso que a proposta espírita, ela não tem nada de exterior. Ela não propõe nada de comportamento exterior para que você encontre a salvação. Pelo contrário. Se você está achando que chegou no espiritismo e vai ter o carro do ano, o apartamento, isso, não vai não. Vai encontrar dificuldades, vai encontrar a realidade, vai olhar para o outro e falar assim, meu Deus, é esse Sidney? Que nasceu, vai ter que ajustar essa caminhada. Por que a doutrina espírita tem essa proposta? Porque ela tem como base, princípio básico, a libertação de consciência. E gerando responsabilidade. Como todos nós somos filhos de Deus, não tem como a gente desapartar das leis divinas, as leis naturais, que está na terceira parte do Livro dos Espíritos. Então a contribuição que o Espiritismo faz é justamente clarear as nossas mentes, nos dar a informação devida, mesmo que ainda tropecemos, mesmo que ainda não conseguimos realizar o bem que deveríamos realizar. Mas, ao mesmo tempo, começa a nos gerar um processo de consciência diferente que as outras crenças ao longo do tempo, pelo processo judaico-cristão, que é a educação básica que nós recebemos ao longo do tempo, dos nossos familiares e tudo mais. A doutrina espírita ela vem, então, como um processo epistemológico, mudar esses conceitos, mudar esta visão. Por exemplo, quando surgiu o filme Nosso Lar, quem, por gentileza, assistiu o filme Nosso Lar? Só para voltar à mente de vocês o filme Nosso Lar. Então, vejam, quando as pessoas assistiram o filme Nosso Lar, alguns que depois me encontraram, lá da nossa casa espírita, o Amor e Humildade do Apóstolo, disse assim, Sidney, eu assisti o filme Nosso Lar, eu descobri uma coisa terrível. Eu falei, o que foi? Porque eu olhei o filme também, não vi nada de terrível. Eu descobri que o umbral espírita é pior do que o inferno católico. Né? Eles preferiam mais o inferno católico do que o umbral espírita. Ficaram com medo. A companheira da nossa casa, uma senhora que já trabalha há muitos anos lá, Dona Geni, que alguns devem conhecer, ela disse assim, eu não tenho medo do umbral. E todo mundo ficou, mas como a senhora não tem medo do umbral? Porque estava todo mundo apavorado com o umbral. Né? Ela diz, primeiro que a lama lá é medicinal, acaba com as rugas. E por outra, só vai ter gente conhecida. Então, não tem problema nenhum. Então, se vocês chegarem no umbral, me ver por lá, vai estar todo mundo lá. Por que o umbral existe? E por que ao longo do tempo foi colocado esse medo nas pessoas, o entendimento diferenciado a respeito dessa realidade do plano espiritual, que foi construído ao longo do tempo pelas ideias teológicas da própria igreja, do paganismo, das ideias pagãs anteriores à igreja, que foi de uma certa forma interpolado e desenvolvido para o controle dos indivíduos, das mentes. Só que a doutrina espírita liberta esse processo. Para quê? Para que a gente possa perceber. Por exemplo, hoje aqui na Terra, diz os psicólogos, não sei como é que eles fizeram isso, essa contagem, diz que nós produzimos cerca de 96 mil pensamentos diários. Acho que foram contando, né, no mínimo. Mais uma estimativa. Sendo que 92 mil é pensamento à toa, sem lógica nenhuma. É pensamento bobo, é pensamento de ódio, é pensamento de raiva, é pensamento de sonho de coisas, de adquirir isso, aquilo. Então, quando nós desencarnamos, quando há a morte do corpo físico, o espírito, que somos nós, que não morremos nunca, nós vamos estar envolto nessa massa mental-emocional que nós geramos ao longo da nossa vilejatura carnal, do tempo que ficamos na Terra. E quando gera todo esse processo psicoemocional, eu tenho dificuldade de me perceber como espírito imortal que sou, até para as novas decisões. Então, essas regiões chamadas umbral, ela serve para desgastar esse processo mental-emocional que nós geramos. Então, não tem escapatória. Todo mundo vai ter que passar no umbral. Então, essa região é uma região intermediária de consciência plena que nós vamos precisar adquirir. E o tempo que cada um vai passar por lá depende de cada um, daquilo que acalentou tanto na Terra. Se eu acalentei mágoa, ódio, rancor, sofrimento, eu vou ter dificuldade de me libertar facilmente. Há pessoas que às vezes a gente encontra e as pessoas dizem assim, Sidney, eu estou tão magoado, estou tão ressentido. E eu falo, há quanto tempo você está? Porque eu gosto de perguntar quanto tempo, né? Quando as pessoas dizem para mim que está ressentido. Sidney, uns 15 anos. E aí eu faço outra pergunta. E você lembra por quê? Nem me lembro por quê, mas que eu estou magoado, estou. Então, às vezes, as pessoas acalentam mágoa, ressentimento, ódio, e fica com aquilo ali, como se fosse um presente guardando. Quando desencarna,
tá com todo esse material psíquico. Por isso que muitas das vezes a psiquiatria, os psicólogos, diante do instrumento material que se utilizam para análise do psiquismo humano, não conseguem entender muita coisa. É preciso avançar nesse mundo espiritual, resgatar desse mundo espiritual que o Freud apresentou aí como se fosse a área do inconsciente, mas é a realidade vividas em outras pairagens, em outras épocas, com outras roupagens, que nos gerou o estado psicológico que nós encontramos, as fobias, né? As depressões, os estados diversos que nós nos encontramos. Veja então que a doutrina espírita nos permite nos perceber como construtores da nossa própria felicidade, nos dando responsabilidade. Bom, então a família é esse grupo na qual nós estamos inseridos para ajustar. E Allan Kardec, no capítulo 14 do Evangelho, segundo o Espiritismo, ele vai tratar desse tema, quando ele vai falar sobre o capítulo Honrai o vosso pai e vossa mãe. E ele vai dizer então, nesse capítulo, dizendo o seguinte: há dois tipos de família. As famílias pelos laços corporais, basicamente para a procriação da espécie, e a família pelos laços espirituais. As famílias pelos laços corporais, muitas das vezes as que entreteram pelos vínculos apenas consanguíneos, elas se diluem ao longo do tempo. E hoje, ela existe toda uma complexidade nesses grupos familiares, embora várias formas hoje de família, mas não importa as formas. Mas as famílias pelos laços espirituais é onde as almas, os espíritos que ali se encontram, já desenvolveram amor, paz, harmonia em outros momentos. Que é a família do futuro, porque na família que nós vivemos hoje, nós encontramos afetos e desafetos, amigos e inimigos. Está tudo ali misturado, né, entre nós, para poder o quê? Ajustar a nossa caminhada. Por isso que a doutrina espírita nos mostra que nós somos espíritos imortais. Esse espaço que nós convivemos no mundo ainda é necessário, a célula máter da sociedade. Para que o mundo se transforme, a família precisa se transformar. Por isso que é preciso que a gente preste um pouco mais atenção no núcleo na qual nós estamos inseridos. Não importa que posição venhamos nos estar, ou que relação, pai, filho, esposo ou esposa, não importa. Mas esse grupo é o local preciso aonde precisamos desenvolver as nossas capacidades morais. Olhar para o outro e dizer, olha, realmente nós temos que caminhar junto. Mas caminhar com paz, com harmonia. Vou dar um exemplo. Imagine eu vindo para cá agora, em vez de vir direto aqui para a Serte, resolvo pegar um atalho aqui qualquer, uma rua dessa qualquer aqui. Imagine agora eu pegando esse atalho, caminhando, e pego uma caixa de taxinha e começo a jogar taxinha para trás, nesse atalho que eu vou pegando. E aí eu vou andando, não estou me importando, e estou jogando taxinha para trás. Mas alguém viu eu entrando naquele caminho e falou assim, olha lá o Sidney, eu gosto tanto dele, vou atrás dele. E aí vai, mas não sabe que eu estou jogando taxinha no pé, no chão. E aí fura o pé, fura o dedão lá, e está lá com gangrena, né, sofrendo. Aí chego lá na frente, eu me arrependo, eu falo, puxa, podia estar lá com o pessoal da Serte, já poder fazer alguma coisa, ajudar, ou até mesmo, né, fazer aquilo que eu me comprometi. Aí me arrependo, volto pelo atalho que eu mesmo abri, eu volto por aquele caminho e vou encontrar quem pela frente? As taxinhas. Quem é que jogou? Foi Deus? Não, foi eu mesmo que joguei. Então vou ter que tirar as taxinhas do chão para não furar meus pés. Só que eu vou encontrar aqueles que por algum motivo acreditaram em mim e furaram os pés. Só que além de eu tirar as taxinhas do chão para não furar meus pés, eu vou ter que ajudar aqueles que eu, de uma certa forma, prejudiquei. Justamente, muitas das vezes, ele está no seio da minha família. A gente jogou taxinha no pé dele, nem lembra. Mas ele lembra. E está ali, cobrando o nosso comportamento, a nossa atitude. Então é importante que a gente comece a analisar que esse cadinho purificador não é para maldade. Deus não criou esses espaços, essas pessoas com maior dificuldade, que a gente tem ainda dificuldade de entendê-las. Não foi para que a gente tenha dificuldade na Terra. Pelo contrário, é para que a gente exercite a prática do amor e vá modificando. Quem quiser ter uma ideia melhor sobre o que eu estou falando, leia o livro Entre a Terra e o Céu, do nosso querido André Luiz, pela psicografia do nosso querido Francisco Cândido Xavier. Esta obra é uma obra que ele dá detalhes
de um grupo de almas, de espíritos, que tiveram, ele analisa no mínimo umas 5 reencarnações para trás, mostrando os vínculos existentes entre essas almas. Daí dá para a gente inferir como é que é o vínculo que nós temos no grupo familiar. Bom, mas o Espiritismo contribui não somente com esse tipo de informação, com essas características para que a gente possa entender, mas também com as leis naturais. As leis naturais é aquelas leis, ou aquela lei, que ela pode ser aplicada em qualquer lugar, independente da pessoa acreditar ou não nela, de ser espírita ou de não ser espírita. Por exemplo, a reencarnação. Todos, sem exceção, vão ter que reencarnar. Acredita ou não acredita na reencarnação? Você não acredita na reencarnação? Não, vai reencarnar também, não tem problema. Porque faz parte aqui no Japão, na China, em qualquer parte do mundo. Por quê? A maneira que existe na Terra, no momento atual, para que nós, espíritos, nos vinculemos à estrutura orgânica, é através da reencarnação, do nascimento. Então é um meio, um mecanismo que há uma didática divina para que aconteça. Por quê? Porque o mundo em que vivemos é um mundo de provas e expiação que está vinculado a esse tipo de comportamento. Já no mundo dos felizes, por exemplo, a morte, ela não existe da forma tão trágica como existe aqui. Por exemplo, quando no mundo dos felizes, quando alguém morre, é como se ele saísse do corpo e, ao mesmo tempo, os indivíduos pudessem estar dialogando com eles sem dificuldade nenhuma. Hoje nós temos medo do morto. Nós imaginamos 1000 coisas e ainda pensamos em carregar um monte de coisa conosco, guardar em celeiro, né? A gente mexe no corpo físico, ajeita ali, bota botox, bota isso. Só que quando morre, fica tudo. O celular do ano, né? O carro, por mais belo que seja, vai ficar. Todos os bens materiais vai ficar. Até os títulos, que muitas vezes a gente se orgulha de tê-los, vai deixar de existir. Somente na memória daqueles que ficaram. Há uma senhora muito rica, diz Divaldo Franco, que ela colocou no testamento dela que quando ela morresse, ela queria ser enterrada com um belo carro que ela tinha. Ela tinha um Rolls Royce maravilhoso. E assim ela colocou no testamento. Quando ela morreu, o pessoal foi ler o testamento e viram que ela tinha colocado essa vontade lá. E como ela tinha recursos materiais, a família, pegou no cemitério, comprou um espaço maior, construiu um mausoléu imenso, colocou ela muito bem maquiada, sentada no primeiro banco do carro, com a melhor roupa que ela tinha, levou o carro até o cemitério, colocou dentro do mausoléu e fecharam a porta. Diz Divaldo Franco, até o cemitério ela foi de carro, depois foi a pé mesmo. Porque não tem jeito. Achar que nós vamos levar as coisas do mundo material conosco é ainda uma questão de ilusão. O que realmente nós levamos quando saímos daqui? Nada que é de uso do corpo. Somente aquilo que nós, espíritos, podemos utilizar na nossa caminhada terrena. No capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec vai tratar sobre a verdadeira propriedade. Ele diz, o que realmente é nosso? A inteligência, o conhecimento e as qualidades morais. Isso é nosso. Isso é que nós possuímos. A inteligência, por nós somos filhos de Deus, espíritos imortais, princípio inteligente do universo. O conhecimento, que adquirimos esse conhecimento que soma em nossa existência, e as qualidades morais desenvolvidas. Isso é que nós levamos conosco. É assim que nós vamos nos reencontrar no plano espiritual, para depois retornar quantas vezes for necessária para ir ajustando a nossa caminhada terrena. Mas quando eu li esse livro, que é a Transição Planetária, que falou desses espíritos de Alcione, Divaldo ali, o próprio espírito Manuel Fernandes de Miranda, ele narra algo, um detalhe muito importante, que essas almas que começaram a reencarnar, que já tem um certo grau evolutivo em relação a nós, que aqui nos encontramos, essas almas, além delas vão contribuir, já estão de uma certa forma contribuindo para o progresso da humanidade, elas também vão contribuir para a modificação da estrutura biológica. Devido ao desenvolvimento mental-emocional equilibrado, os corpos físicos gerados a partir dessas almas terão algumas qualificações na área cerebral, como aconteceu nas épocas dos primatas, dos hominídeos, até surgiu os Homo sapiens, que foi modificando a estrutura do neocórtex, que é o novo cérebro que surgiu em nosso psiquismo. Essas almas vão contribuir.
E há um detalhe que ele coloca, que eu acho de suma importância na nossa análise, é que hoje, quando nós reencarnamos no grupo familiar, aqueles espíritos que ali morejam conosco, de uma certa forma a gente tem alguma coisa no passado com eles. Jogamos taxinha, né? E hoje precisa tirar a taxinha do pé dele. Só que essas almas não têm vinculação com ninguém da Terra no passado espiritual. Como não tem vinculação, elas reencarnam no seio de qualquer família e ali elas começam a contribuir, chamando atenção para um comportamento, para uma atitude, e até mesmo destacam-se no lado moral que elas têm que desenvolver. E há um ponto interessante que ela não tem animosidade, e ninguém tem animosidade com elas, porque não tem vínculos de vidas anteriores. Bom, se fosse só receber espíritos assim, seria uma maravilha, porque nós recebemos espíritos que já avançaram um pouco no grau evolutivo, e para os pais facilitariam. Por exemplo, a educação dessas almas seria muito mais voltada para relembrá-los das lições do Cristo. Bom, só que não é bem assim. Há esses espíritos que reencarnam entre nós, mas também, como todos nós na humanidade fazemos parte desse grande projeto do Cristo, todos nós temos que colaborar com o progresso da humanidade. E para que aqueles grupos que nós vemos hoje na Terra, ainda desassociado do bem, voltado ainda para a violência, para o desequilíbrio, essas almas precisam fazer um processo de reajuste comportamental. Por exemplo, as meninas bombas, os homens bombas, as crianças bombas, essas almas que reencarnam nesses países, aonde segue um procedimento comportamental gerado pela forma que eles entendem como deve servir a forma de crença que eles possuem, para que eles modifiquem o seu psiquismo, eles deixam de reencarnar naquela estrutura e começam a reencarnar numa nova estrutura social, religiosa, psíquica, aonde vai encontrar grupos de pais que as recebem para direcionar no caminho do bem. Vejam que começamos então a ajustar, uns auxiliando o caminho do outro. Nos afirma isso Santo Agostinho, nesse mesmo capítulo que eu citei, que é o capítulo 14 do livro do Evangelho segundo o Espiritismo. As famílias mais estruturadas, mais organizadas, receberá aquelas almas que naufragaram no caminho, no comportamento, para ajustar. Então, quando a gente ouvir falar da transição planetária, da modificação do planeta, que vai ter um planeta chupão que vai levar a metade embora e a Terra vai ficar uma maravilha, não é bem assim, não. Até porque se tiver um planeta chupão que leva a metade embora, pode ser que a gente esteja nessa metade que vai embora, né? Junto. Mas não é bem assim. O processo é de colaboração com o Cristo. Nós que já ouvimos falar dele, temos que contribuir. Como? Ajustando o nosso grupo familiar, preparando que os nossos filhos venham ter famílias mais equilibradas, para que almas outras, ao reencarnar, começam a receber ajuda e aos poucos a Terra vai se transformando, para que a proposta do Cristo ela seja estabelecida no coração de cada um de nós. Então a doutrina espírita, ela tem um ponto principal para colaborar com o progresso da humanidade. Na questão 798, pergunta Allan Kardec: o espiritismo se tornará uma crença comum? E os espíritos respondem: sim, e marcará uma nova era na história da humanidade. Se tornar uma crença comum é o fato de todos entenderem esse processo. Não significa que todos vão ser espírita, mas que todos vão ter o conhecimento da vida espiritual, das consequências. Mas ao mesmo tempo ele diz, para que isso possa acontecer, o trabalho ou a visão ou o atendimento do espiritismo é a destruição ou pelo menos a modificação das ideias materialistas, que é justamente o que entretém hoje o egoísmo, a vaidade, o orgulho, que nos dificulta, nos distanciam da prática do bem. Então, por isso, que a doutrina espírita, no seu bojo de conhecimento, quando adquirido corretamente, vai nos permitir analisar, não com subterfúgios de lantejoulas que o espiritismo não possui, para mostrar esta prática ou aquela atitude de modificação exterior, mas com conhecimento correto das leis divinas, que todos nós estamos inseridos, né, nesse processo para a transformação da humanidade e
chamando a atenção que cada um de nós temos a colaboração para fazer, seja na paz, num pensamento positivo, seja na publicação de algo que possa trazer uma grandeza para aquele que a lê, como hoje nós temos nas redes sociais, seja uma palavra de incentivo, de carinho, um olhar de bondade, de amor, para que as situações ainda muito adversas. E eu costumo sempre citar da onde nós encontramos esses textos, para que aqueles mais afeitos ao estudo busquem, para verificar se aquilo que eu estou colocando, se tem a ver com a doutrina espírita. Por exemplo, hoje nós temos muita dificuldade de perdoar, de amar, de olhar as situações do mundo com um olhar um pouquinho mais de bondade. E o próprio Espiritismo apresenta que Jesus entendia o termo caridade como sendo benevolência para com todos, indulgência com as faltas alheias e perdão das ofensas. E ser benevolente é ter uns olhos bons, é olhar as coisas, mesmo que ainda esteja torto, mas da onde pode tirar um aproveito dali, seja com nossos familiares, seja com as pessoas na sociedade. E por que ser indulgente? Porque nós precisamos de indulgência. E por que perdoar? Porque perdoar é agir como se fosse Deus. E a gente só perdoa, muitas das vezes, depois de ter agasalhado a mágoa. Então, a doutrina espírita é uma doutrina que vem de encontro diretamente ao nosso coração, ao nosso raciocínio, à nossa maneira de viver, à nossa maneira de perceber o mundo, para que a partir daí nós venhamos a nos conscientizar que a nossa contribuição não precisa ser nada de retumbante na sociedade, mas é ali, naquele cadinho purificador, aonde Deus nos colocou, com aquele pequeno, com aquela família, com aquela relação familiar naquele grupo, como naquele local onde eu estou inserido, seja no meu condomínio, seja no seio da família, ou na sociedade, ou numa comunidade carente, não importa. Porque tudo isso vai me levar à paz, à tranquilidade. Certa feita, um jornalista foi convidado a escrever algo que pudesse, um artigo que pudesse mostrar como é que poderia modificar a situação do mundo, como é que a humanidade pudesse evoluir. Ele, então, foi para casa e começou a buscar nos seus livros, nos escritos, algo que ele pudesse, então, contemplar aquele conhecimento. Ele queria escrever um bom artigo, foi pedido pelo seu redator-chefe. E aí, ele chegando em casa, o filho pequenino, vendo o pai em casa, ficou feliz da vida. Vendo o pai em casa, ele toda hora queria brincar. E a mãe aproveitou, já que o pai estava em casa, deixava. E eles então iam para um cômodo para tentar escrever algo, e daqui a pouco o pequeno vinha, papai, vamos brincar? E aí ele pegava a criança e levava, mãe, cuida dele aí, que eu tenho que escrever esse artigo. Mas a mãe, com certeza, largava o pequenino para deixar que isso acontecesse. E ele, de vez em quando, vinha, e toda hora. E o pai já estava perdendo um pouco a paciência e não conseguia ter ideia nenhuma para escrever o artigo. Ele então começou a ter dificuldades e viu que não tinha jeito. De toda hora a criança ia e voltava, até que ele viu, numa das revistas, ele olhou e viu o mapa do mundo. E ele pegou então aquela folha, arrancou, cortou em alguns pedaços não muito pequenos e pensou assim, agora eu vou dar para ele montar isso aqui lá no quartinho dele. E ele vai demorar um século para vir, eu vou poder escrever meu artigo. E assim ele fez. Entregou, por a criança não entender nada dos continentes, ele pegou e entregou para a criança, constrói isso aí, ajeita isso aí do papai, esse quebra-cabeça. Depois, papai vai brincar com você. Ele então deixou a criança lá e foi. Continuou a compulsar os seus escritos. Quando passado poucos minutos depois, volta a criança, mais ou menos segurando os papéis na posição correta, diz, papai, terminei, vamos brincar? E ele ficou, então, absorto. Por quê? O que houve? E pergunta para o pequeno, que falava um pouco, que era um pouco mais inteligente. Ele falou, mas como é que você conseguiu fazer isso? E já estava intricado com aquela situação. E ele disse, papai, foi fácil. É que aqui do outro lado do papel tinha um retrato de um homem, eu juntei o homem aqui e essa bola aqui, ficou junto. Foi fácil. Aí ele escreveu o artigo que ele nunca tinha imaginado escrever. Para que a humanidade se transforme, é necessário que o homem se transforme. Porque a sociedade nada mais é do que um produto das nossas ações.
E para encerrar, lembro apenas uma professora que, ao ir para a sua escola no interior da cidade onde ela foi morar, ela percebeu que o caminho da escola, da sua casa até a escola, era um local meio árido, não tinha flores, não tinha árvores, não tinha nada, uma terra seca. E ela então pegava o ônibus até chegar à escola, via aquele panorama muito feio. Passado um tempo depois, os alunos começaram a comentar que aquela professora não era muito boa da cabeça. Porque ela entrava no ônibus quando saía da cidade para o interior, e de vez em quando ela estava com a mão do lado de fora, e os alunos olhavam e não via nada. Para quem que ela está dando tchau? Não tinha nada, tudo deu certo. Quando ela saía da escola para vir para casa, ela sentava na janela, geralmente do ônibus, de um outro lado, e fazia a mesma coisa. De vez em quando ela botava a mão para dentro, botava a mão para fora, botava a mão para dentro, botava a mão para fora, e a escola inteira comentava. Ninguém nunca chegou e falou para ela, mas é assim que a gente faz, né? Comenta das pessoas, mas não fala para a pessoa. E todo mundo comentava. Bom, o tempo foi passando, os meses passaram. E quando chegou a primavera, todos começaram a perceber que aquela rua antes árida começou a ter algumas plantas, algumas borboletas, os pássaros. Começou a ter flores. E todos começaram agora a olhar a janela para ver as flores naquele caminho. E aí foram perceber que a professora, quando pegou o ônibus pela primeira vez, ela disse, eu queria que esse local aqui, essa estrada, ficasse bela, mas não só para mim, mas para os meus alunos. E ela comprava semente, colocava na bolsa, e quando ela podia, ela pegava as sementes e jogava pelas janelas. Semeou. Vejam, a doutrina espírita, gente, quando a gente estuda, ela nos dá duas posições. Eu posso jogar taxinha no atalho, complicar a vida dos outros, e depois eu vou ter que ajustar, porque não tem outra maneira. Ou eu posso jogar semente de flores diversas para embelezar a vida das pessoas. Todas as duas vai fazer que eu tenha um resultado. Uma vai fazer que eu entre na roda de samsara, das reencarnações de dor, de sofrimento, das consequências morais. E a outra vai me permitir colaborar com a evolução, não só minha, mas daqueles que Deus colocou ao meu lado. Mostrar uma vida diferente, uma transformação diferente. Por isso que a doutrina espírita é uma doutrina de livre exame, é a doutrina do Cristo, mas é uma doutrina da transformação moral. E é possível essa transformação moral quando eu compulso esses tratados que os espíritos nos ofereceram através de Allan Kardec, para que a gente identifique aonde é que está a pedra de toque para que eu possa ser feliz. E quando eu pegar o Evangelho segundo o Espiritismo, que eu possa ler, não da maneira como às vezes a gente lê. Essa mensagem aqui é boa para fulano. Esse capítulo aqui fulano tinha que eu ler, né? Essa palestra era bom para ciclano estar aqui. Não. Quando eu pegar o Evangelho, eu falo assim, eu não consigo ainda fazer isso. Eu preciso melhorar. E aí você vai vendo aquilo que tu possa melhorar. E se o outro ainda não melhorou, ora por ele, auxilia. Porque o trabalho do Cristo é o trabalho de amor por todos nós. Ele nos aguarda para que a gente tome conhecimento da nossa parte na grande obra da transformação da humanidade. Que Deus nos abençoe, nos favoreça. Espero ter colaborado um pouco com essa lógica, com esse raciocínio da doutrina espírita, e que nós possamos analisá-la com muito mais profundidade, com muito mais calma, para identificar esses pontos, para que a gente possa construir uma vida diferente, de paz e de amor. Começando de hoje, talvez a gente não encontre o resultado nessa existência, mas quando a gente voltar nas outras vidas, a gente encontre um mundo melhor. Que Deus nos abençoe e nos favoreça com a paz. Muita paz.